Fala, meus amigos, seja bem-vindo a esse vídeo. Quero conversar um pouquinho com você sobre fé, sobre espiritualidade e sobre o que eu acredito que é o maior erro que os cristãos geralmente eles cometem, né? E que acaba prejudicando um pouco o entendimento de quem Deus é e de qual é a proposta de Jesus para as nossas vidas. Você vai perceber que eu tô um pouquinho rouco, cara. Então eu peguei aqui uma aguinha pra mim tomar, né, enquanto a gente troca essa ideia. Mas antes da gente ir direto pro vídeo, você percebeu, não sei se percebeu, mas eu tenho mudado um pouquinho o formato aqui do canal, eu sempre coloquei bastante react, mas eu particularmente, eu gosto desse tipo de conteúdo aqui, onde a gente senta e troca uma ideia. Então só queria pedir para você um feedback. Comenta aí comigo qual a sua opinião e se você curte esse formato aqui, você pode até me mandar sugestões de tema. E outra coisa, considere também me incentivar meu canal. Se você quiser investir no meu canal, você pode apertar aqui em valeu e você vai estar abençoando a minha vida. Beleza? Mas vamos lá. Eu até fiz algumas anotações aqui. Eu acredito que o maior erro que os cristãos hoje eles têm cometido é tentar explicar ou esperar moralidade de pessoas que não são cristãs. E como que eu comecei a pensar um pouco sobre esse tema? Eu estava conversando com alguns amigos e eles falaram assim, nossa, você viu? Parece que cada ano vai ficando pior, as coisas no carnaval, esse ano apareceu Jesus sendo puxado, o diabo não sei o que e tal. E aí eu compartilhei com eles a minha visão, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Às vezes a gente espera demais uma consciência de pessoas que não tiveram uma revelação da fé ainda. A gente espera algum posicionamento, ou a gente fica surpreso quando algumas coisas acontecem, sabendo que as pessoas elas não são cristãs, elas não têm uma mentalidade cristã. Ou seja, para alguém que não acredita que Deus é real, que Jesus é real, não importe o que você fale para ele. Entende ou não? Não importa o que você fala para ele. Como você vai explicar uma consciência de pecado original para pessoas que nem sequer acreditam em Deus? E como que você vai esperar que eles vivam em conformidade com o que está escrito nas Escrituras, com o que a teologia diz, se eles não acreditam em Deus? Ou seja, a galera que vai para o carnaval, eles não estão preocupados com a vida deles após a morte. Eles não estão preocupados com queda, redenção e consumação. Eles não estão preocupados com essas coisas. Para eles, isso daí é chato, é bobeira. Para a maioria dessas pessoas, eles acreditam que o cristianismo é uma perca de tempo, de que Maria foi uma grande mentirosa que contou uma história que perpetua por 2000 anos. E aí eu fico abismado da quantidade de cristãos que se sentem ofendidos quando esse tipo de coisa acontece. Por exemplo, Cristo sendo arrastado e o diabo ali espetando ele. Não foi justamente isso que aconteceu no passado? Não foi justamente isso que aconteceu? E Jesus já não tinha falado que essas coisas iam continuar acontecendo? Ao ponto dele falar assim, ó, qualquer pecado que cometerem contra o Filho do Homem, ele vai ser perdoado, menos aquele pecado que é cometido contra o Espírito Santo, e eu vou chegar nisso daí. Então, eu acredito que os cristãos, eles são muito frágeis na fé deles. É lógico que a gente sabe que é uma blasfêmia isso, mas o que você vai esperar do mundo que condenou o Criador? O que você vai esperar de uma sociedade dessa? E aí eu vejo discussões no Twitter, no Instagram, de cristão rebatendo, falando que é uma blasfêmia, que não sei o quê. Eu falo, cara, vocês realmente estão esperando alguma coisa diferente acontecer mesmo?
Tá anoitecendo. Você realmente está esperando algo diferente? Eles já fizeram isso. A sociedade sempre agiu dessa forma. Eles condenaram o Criador e eles não vão, enquanto a consciência deles não for desperta por Deus, não adianta você esperar a moralidade deles, você esperar a consciência deles. E aí você vê os cristãos lá discutindo, cara. Você vê a bancada evangélica fazendo um papelão lá, velho. Discutindo com pessoas que não são cristãs. Paulo já tinha nos advertido, falando o seguinte, ó. Pô, vocês ficam pegando a causa de vocês em Coríntio e levando para um juiz injusto julgar, não era melhor vocês assumir o prejuízo? E trazendo isso para o nosso contexto, não era melhor a gente parar essas discussões na internet sobre as coisas profanas que a gente vê acontecendo e se concentrar mais em compartilhar aquilo que Deus fez? Mas não, as pessoas, os cristãos se sentem ofendidos. Nossa, eles pegou a cruz e não sei o que. Cara, sempre foi assim. Para eles é uma idiotice tudo isso daí. Para eles o cristianismo, a Bíblia, aqui ó, Bíblia, isso daqui tudo, perca de tempo. Você vai esperar o quê? Você vai se sentir ofendido? Você vai sentir que a sua fé é ofendida? Cristo mesmo falou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, para mim, o maior erro que os cristãos cometem hoje é esperar a moralidade. É você tentar explicar a consciência de pecado para pessoas que não tiveram uma revelação de Deus. Como você vai explicar isso? E pior, como você vai... Ai, cara, eu fico vendo cada coisa lá no Instagram. O Instagram hoje em dia virou um... Eu tô sem paciência para usar o Instagram. Cristão discutindo lá sobre poligamia, sabe, sobre casamento todo doido. Eu falo, cara, perde seu tempo, cara. Você fica entrando em discussões e dando um mau testemunho, você entende? Eu já me peguei fazendo isso daí. Então, o que eu percebo? Os cristãos hoje estão muito frágeis, no sentido da fé deles está muito frágeis, quando nem o próprio Cristo, ele agiu dessa forma. No meio de toda essa blasfêmia que acontece, Deus continua alcançando aqueles que serão salvos. Entende ou não? Então não perca seu tempo tentando explicar para uma pessoa o porquê ela não deve trair o marido dela, a não ser que ela te pergunte. A não ser que você esteja numa conversa, tal, a pessoa assim tá aberta com você e chega, ó, cara, tô tendo um relacionamento extraconjugal, ou tem uma proposta de ganhar dinheiro ali que não é muito interessante, qual a sua opinião? Beleza, top. Agora, você ficar, ó, isso daí tá errado, isso daqui, aquilo ali, cara, se concentra nas ovelhas que Deus te entregou, nas oportunidades que Deus te entregou. Não gaste seu tempo tentando convencer as pessoas do erro delas, se nem Deus iluminou elas ainda. Entende ou não? Espero que você entenda o que eu quero te dizer. Não fica discutindo, cara. Não sinta que a sua fé está sendo humilhada. Cara, eles sempre humilharam os cristãos e vão continuar fazendo isso. A proposta é essa mesmo. Para eles a gente é estúpido. Para a maioria das pessoas, para os ateus e para as pessoas que não acreditam em Cristo, o cristianismo é a maior idiotice que existe. Essa que é a verdade, é a maior besteira que existe. E se você for ficar ofendido toda vez que eles blasfemarem e que eles tirarem um sarro, você não vai conseguir viver, velho, sua vida. Entende ou não? Eu não sei se você já sabia disso, mas o cristianismo sempre foi tratado dessa forma. Você pode professar qualquer fé que você vai ter respeito. Agora, se você for cristão, você não vai ter. E tá tudo bem. A proposta de Deus é essa. A proposta de Cristo é essa. A Bíblia já deixou isso claro há muito tempo atrás. Os apóstolos foram desprezados. Você acha que você vai ser aceito, amado. Você acha que a nossa fé vai ser... Cara, olha a nossa sociedade, velho.
Olha os líderes que a gente tem no governo nos últimos anos. Entende? Se você olha o índice, o IDH do Brasil, velho, de regiões do Brasil. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2024, saiu uma matéria falando que 64% do nosso povo é analfabeto, não sabe interpretar texto simples. Ou seja, o que você vai esperar, mano, da nossa sociedade, cara? Os caras param de ir pra faculdade para jogar no tigrinho, entende? A nossa sociedade... Tô falando de formas aqui geral, tá? Tô falando assim, a média do brasileiro, eles não têm um conceito de ética. Pô, a gente tem diferentes opiniões e tá tudo bem, a gente comunga aqui junto. Não existe isso, cara. É falta de educação, é ignorância. O nosso povo é ignorante. Entende ou não? Enfim, espero que você entenda o que eu quero te dizer, para você não ficar perdendo seu tempo se desgastando ou criando uma expectativa ilusória de moralidade, de respeito. Não vai ter, cara. Tá certo? A não ser que as pessoas deem abertura para você ou que você tenha intimidade, não fica... Como é que eu posso dizer? Não fica pondo regra para as pessoas. Ah, isso, aquilo, outro, tal. Espera uma oportunidade, uma abertura para você ser eficaz. Aí sim você vem, mostra. Não é assim, cara. O melhor jeito de você conduzir a sua vida é assim. A palavra de Deus diz assim. Entende ou não? Tenha sabedoria, seja temperado. Espero ter sido claro aqui nesse vídeo. Mas também é só uma troca de ideia. Você pode discordar de mim. Não tem problema. Tá certo? Tamo junto.